quero ler para você, nesse momento, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos orar. Pai amado, nós estamos diante da Tua Palavra nesse instante e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua vontade diante do texto lido. Em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de uma carta em que Paulo está respondendo questionamentos da igreja sobre vários assuntos, e um deles parece ser a respeito dos dons espirituais. A igreja de Corinto, repleta de dons espirituais, estava precisando de orientações sobre esse tema tão importante, pois alguns irmãos estavam usando os dons para autopromoção. Estes que se denominavam os espirituais enalteciam o dom e a si mesmo, como se fossem merecedores do dom recebido. Além disso, desprezavam outros dons que pareciam menos extraordinários e, desse modo, perpetuavam divisões internas na igreja. Paulo está passando a apresentar para a igreja a natureza dos dons espirituais e chama a atenção para a sua origem, o modo de exercer e a finalidade pretendida por Deus. E é sobre isso que vamos refletir nesse instante. A tríplice natureza dos dons. Em primeiro lugar, quanto à sua origem. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, nos diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O apóstolo chama a atenção da igreja para o fato de que os dons são diversos. E a palavra grega que ele utiliza, traduzida para nós como diversos, é a palavra carismata. Essa palavra grega tem o sentido de apontar para a graça de Deus. É como se Paulo estivesse falando: os dons são reflexo da multiforme graça de Deus. Algo semelhante ao que Pedro escreveu na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, dizendo: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, Paulo está afirmando que os dons espirituais têm origem na graça de Deus e são ministrados, doados e distribuídos pelo Espírito de Deus. Quando ele fala então aos Coríntios, é essa referência que ele deseja fazer. Os dons são oriundos da graça multiforme de Deus. Nenhum homem faz surgir em si mesmo os dons espirituais. Ele é um presente dado por Deus a seus filhos. Inclusive, a tradução da palavra dom pode ser também presente. Sua origem não é o esforço ou a dedicação pessoal, mas sim a graça de Deus. Por isso, os que possuem dons aparentes, dons notórios na igreja, não deveriam se enaltecer como mais especiais que os demais irmãos que possuíam dons menos visíveis na igreja de Corinto. Tudo o que tinham recebido de Deus. Observe o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? O princípio do que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto também deve ser aplicado nos nossos dias. Cada um dos cristãos,
possuem dons espirituais, dons concedidos por Deus. Esses dons não são oriundos de nós mesmos e devem haver clara compreensão disso entre nós. Deus é quem distribui e faz isso conforme bem deseja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, nos diz da seguinte maneira: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Todos os filhos de Deus, todos os servos do Senhor possuem dons. E estes dons vêm da multiforme graça de Deus. Esta é a origem. E não precisamos pensar que apenas o Espírito de Deus é que tenha distribuído estes dons exclusivamente, mas há o envolvimento de um Deus trino, há o envolvimento de toda a Trindade. Se observarmos novamente o capítulo 12, versículo 4 a 6, observe na leitura e, se você tiver com a sua Bíblia aberta, observe a escrita destes versículos. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vemos Paulo destacando claramente aqui a Trindade: Espírito, no verso 4, Senhor, no verso 5, e Deus, o Pai, no verso 6. Temos o Espírito, temos no verso 5 Jesus Cristo, descrito como Senhor, e temos no verso 6 Deus Pai, a Trindade envolvida aqui na distribuição dos dons. Os dons são oriundos da multiforme graça de Deus. E o Deus triuno está envolvido na entrega destes dons. Por isso, devemos ter claro em nossa mente: todos os dons são importantes. E todos os dons são frutos da graça de Deus. A tríplice natureza dos dons, o seu modo de atuar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5 diz: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A palavra grega traduzida aqui para o português como serviço é uma palavra muito conhecida da igreja. É a palavra diaconia, da onde vem também a palavra diáconos. Paulo está afirmando que há diversidade na diaconia. Isso quer dizer que se refere ao modo de atuação dos dons. Os dons são dados não para uma projeção pessoal, não para uma autopromoção, mas sim para serviço. O dom é diaconia, é para serviço. Deus deu dons aos homens, Deus deu dons aos nossos irmãos de Corinto para que eles sirvam uns aos outros. Veja que nesse momento podemos novamente nos lembrar do que Paulo fala sobre se encher do Espírito de Deus lá em Efésios capítulo 5, verso 18. E claramente ele expõe que alguém cheio do Espírito assume uma atitude humilde diante de seus irmãos. Nessa atitude humilde está impressa a prática do servir uns aos outros, ao invés de se autopromover, desprezando os irmãos. Ele diz lá em Efésios capítulo 5, verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E no versículo 21 do mesmo capítulo 5 de Efésios, ele nos apresenta o modo como se encher do Espírito, uma das maneiras como se encher do Espírito, como também o reflexo de estar cheio do Espírito. Efésios 5, 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. De fato, a finalidade do dom espiritual não é a autopromoção, mas sim a edificação do próximo. Aplicando em nossa vida
podemos ver que somos exortados por Deus a entender que, uma vez que identificamos os nossos dons, devemos continuar desenvolvendo uma atitude de humildade e comunhão entre os irmãos. Aquele irmão que possui um dom mais visível, uma facilidade especial para determinada tarefa que muitas vezes é publicamente reconhecida, não deve se achar mais especial do que outro irmão que tenha um dom menos visível e não tão aparente. Temos dons para sermos servos. Temos dons para servir. A tríplice natureza dos dons. Em terceiro lugar, a sua finalidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui Paulo continua enfatizando o que ele já apresentou quanto a ser servo de Deus servindo aos outros. A finalidade dos dons está intimamente relacionada com a tarefa de ser servo. Quanto aos dons, ele afirma que há diversidade nas realizações. Em outras palavras, há várias maneiras de exercer o dom, realizando tarefas que não são para si mesmo. A expressão realizações, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 6, é a tradução de uma palavra grega que traz o sentido de energia para realizar tarefas exteriores. A palavra grega aqui especificamente é energema. É a energia de Deus operando na vida do cristão e transbordando para a vida da comunidade. A finalidade do dom é a exteriorização de um ato de serviço. É uma realização de tarefa. O dom espiritual é para ajudar alguém, fazer algo por alguém. O dom sempre está se desdobrando em trabalho, ação e realização em benefício a alguém. A finalidade do dom é sempre realização de alguma obra e ajuda concreta a alguém. Quando trazemos esse princípio para a nossa vida, temos o fato de que Deus nos deu dons para que o exerçamos de modo prático em favor do meu irmão. O aspecto de servir está sempre muito evidente quando pensamos no exercício dos dons espirituais. Não autopromoção, mas sim submissão uns aos outros para servir uns aos outros. Qual o dom que Deus deu a você? E como você tem exercido a favor dos seus irmãos? Pense nisso. Que todos os filhos de Deus têm dons derramados pela graça de Deus. A tríplice natureza dos dons foi o que nós refletimos nesse instante. Quanto à sua origem, a graça do Deus Trino. Seu modo de atuar, não desenvolvendo autopromoção. Sua finalidade, nos ajudar a sermos mais servos. Meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. Amém.